Jornal TV Escola está de volta, o primeiro programa da TV Assembleia que permite a você fazer um curso à distância sem sair de casa, com a oportunidade de aprofundar os conhecimentos na comunidade virtual no site da Escola do Legislativo. E este primeiro curso, você já sabe, é sobre a história política de Minas Gerais. Nesta 8ª teleaula, vamos falar sobre o tempo dos políticos saquaremas. Mas o que será que foi isso? Saquarema? Não. Aí eu não conheço, aí eu tô por fora, viu? Tem uma cidade do Rio de Janeiro com o nome de Saquarema, né? Saquarema? O tempo saquarema define a era dos conservadores, dos membros do Partido Conservador, os que foram vitoriosos com o golpe da maioridade até aproximadamente 1870. Mas vitoriosos contra quem? Esta é uma das reflexões que queremos fazer com a teleaula de hoje. Para os liberais, existia uma interdição ao seu projeto de nação: os escravos. Se continuassem no poder, o Brasil poderia se esfacelar, como demonstravam as rebeliões no período regencial. Agora, com a vitória dos conservadores, mesmo quando os liberais estivessem no poder, eles só poderiam fazer um tipo de política, uma política conservadora, uma política saquarema. Nada mais parecido com o saquarema como o Luzia no poder, já dizia um ditado popular da época. Isso porque os saquaremas afirmavam que os luzias, os liberais, quando estavam no poder, faziam uma política saquarema, ou seja, centralizadora e escravocrata. Mas por que será? Porque mesmo sendo liberais, eles não poderiam tocar num assunto tão delicado que está no pano de fundo daquela sociedade que se constituía como nação: a escravidão. É ela que dá sentido ao tempo saquarema. E é interessante ressaltar que Saquarema é o nome de uma fazenda no Rio de Janeiro, sede de reuniões do Partido Conservador, onde se reunia, se articulava um projeto de nação elitista e excludente. Os nomes mais conhecidos entre os conservadores da época são Honório Hermeto Carneiro Leão, Marquês do Paraná, Joaquim José Rodrigues Torres, futuro Visconde de Itaboraí, Paulino José Soares de Souza, futuro Visconde do Uruguai, e Eusébio de Queiroz. Quanto aos luzias, são os liberais derrotados em 1842 em Santa Luzia. Ficaram com a pecha de derrotados. Eles nunca seriam vencedores, seriam sempre luzias. Entre os luzias estavam Jófilo Ottoni, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e Nabuco de Araújo. A política saquarema, que visava a centralização do poder na corte, se completa com a edição da Lei 261, de reforma do Código Criminal, em 1841. Esta lei despojava o juiz de paz escolhido no local de suas funções de poder de polícia, substituindo pela figura do delegado de polícia, nomeado pelo governo central. O delegado passa a deter poderes jurídicos, instituindo a manutenção de uma ordem e a difusão de uma ideia de civilização. Assim, a construção do Estado Imperial significava prevenir e reprimir crimes públicos, por fim à luta pela posse da terra e combater insurreições escravas. Significava também garantir a continuidade das relações entre senhores e escravos, o monopólio da terra pela minoria privilegiada e garantir a reprodução das relações com o mundo exterior, capitalista e civilizado. O Estado também procurou conhecer a população do Império, sua distribuição e ocupação. E mais, o Estado Imperial significava a preservação da integridade do território nacional, embora preservando a posição destacada da região cafeeira. Significava mesmo a permanência do modelo monárquico, pelo qual o rei reina, governa e administra, detendo, para tanto, o poder executivo e o poder moderador, e no qual não há espaço para se pensar em república. Então, quem podia participar do jogo político? Como era a eleição em Minas Gerais? Quem podia votar? E quem era esse súdito cidadão? Primeiro, devia ser do sexo masculino, pois a sociedade é patriarcal, em que o mundo da política está reservado para esse homem maior de 25 anos, cuja renda anual fosse acima de 100 mil réis. A votação era em 2 graus.
E esses votantes escolhiam os eleitores, cuja renda deveria perfazer R$200.000, quer dizer, o dobro, e os eleitores elegeriam os representantes da província e da nação. Tratava-se de uma representação aristocrática em que se escolhe os melhores, e eles, como representantes de maneira autônoma, fazem o que julgarem melhor, independentemente de dar satisfação ou não aos seus eleitores. Mas não existia uma relação de cobrança por parte dos representados? Não havia uma cobrança por parte dos representados, porque não havia uma transferência de poder. A sociedade era aristocrática, patrimonialista, patriarcal, sociedade dos melhores, da elite. Eles, e só eles, poderiam escolher o que é melhor para o país. Uma nação que estava sendo construída, forjada na unidade e soberania do corpo do rei. Então restava aos votantes e eleitores o voto nos melhores e depois esquecer? É aí que começamos a enxergar rastros dessas heranças ainda hoje no nosso imaginário, onde há pessoas que acham que ainda é assim. Temos plena consciência de que ainda há integrantes da elite que pensam que a representação é pautada por essa relação. Fui escolhido para fazer o melhor e não preciso dar satisfação a ninguém. E você, o que acha disso? Era ruim, né? Porque não tinha de quem cobrar. Então, o povo ficava sem escolha, ficava sujeito às imposições dos governantes. Ué, tá certo. Se a pessoa elegeu ele, tá certo. Acho que é certo. Eu acho um absurdo, né? Acho que a gente deveria ter, assim, direito, né, de expressar aquilo que a gente pensa. Era péssimo, né? Agora a gente tem mais liberdade, né? Isso é uma vantagem grande, né? Para ser candidato na época dos Saquaremas, novas condições. Era exigido que o candidato seguisse a religião oficial do Estado, a católica, e que tivesse renda anual líquida igual ou superior a R$400.000. Para o Senado, cargo vitalício, eram exigidas a idade mínima de 40 anos e renda anual líquida igual ou superior a R$800.000. E detalhe, a eleição era em lista tríplice. Depois, um único candidato era escolhido pelo monarca. É importante destacar que a exigência do voto censitário atrelado à propriedade concentrava o poder nas mãos de poucos, pois quanto maiores os recursos do eleito, maior chance ele tinha para a participação na vida política. Além disso, o fato do eleito ter que professar a religião oficial do Estado significava que apenas aos católicos era dada a chance de serem candidatos. Aí vamos ter que fazer um parêntese e demonstrar como a nossa história, além de revelar muito das nossas heranças, oculta outro tanto. Estávamos num momento da história do Brasil em que a relação entre as duas instituições caracterizava-se pelo regime do padroado régio. Vivíamos uma monarquia constitucional e que não havia separação entre Estado e Igreja, cada um permanecendo atrelado ao outro. O rei só era rei por se tratar de uma herança divina de Deus, um desígnio de Deus que definiu que naquela família, naquela dinastia, um indivíduo deveria ser rei. A união entre Estado e Igreja vinha de antes da independência e representava uma reação contra a renovação protestante, quando a coroa portuguesa incumbiu-se de formação de uma sociedade colonial uniformemente católica. Para tanto, desfrutava de privilégios concedidos pelo Papa para o governo da Igreja. Para se ter uma ideia, documentos papais tinham que passar pela aprovação do rei, assim como a indicação de bispos e párocos. Os padres eram funcionários públicos e recebiam do governo. A coroa tinha o direito de recolher o dízimo e pagar as despesas da igreja. Essa junção entre Estado e igreja era nítida e útil para os dois lados. O Estado podia contar com a igreja para a administração da burocracia civil, como casamentos, batizados e óbitos, além da participação dela nas eleições e mesas apuradoras. Do lado da igreja, havia a vantagem de ser considerada a religião oficial, o que evitava a concorrência de outras religiões. Além disso, ela podia receber grandes quantidades de propriedades doadas em testamento. A unidade entre a Igreja e o Estado era tão intensa que uma das comissões da Assembleia Legislativa Provincial era a Comissão Eclesiástica,
própria para tratar dos assuntos locais da igreja. Quanto às eleições, vamos perceber que a organização do escrutínio era bem diferente dos tempos atuais, pois lá não existia uma justiça eleitoral, organizada entre nós apenas com Getúlio Vargas na década de 30 do século XX. As eleições eram realizadas no espaço público da igreja, e a escolha dos componentes da mesa apuradora definia-se pelo gabinete que estivesse no poder naquele momento na corte. Ou seja, não eram sempre os mesmos funcionários que conferiam os votos e remetiam as listas para a Assembleia Geral no Rio de Janeiro. Se o imperador, por exemplo, definia a troca do gabinete, veríamos em cascata até o interior de Minas a mudança dos responsáveis pela mesa apuradora, os que faziam a redação das atas, e por isso mesmo, e muitas vezes, atas fraudadas. As atas das eleições, podemos afirmar, quase todas eram fraudadas pelas duas facções que se revezavam no poder, o Partido Liberal e o Partido Conservador. O voto dos súditos não era secreto, era aberto, pois o votante declarava seu voto. Mas era a ata que valia, que contava na Assembleia Geral e que homologava os resultados. Na época dos Saquaremas não havia concurso público para cargos do Estado. As funções públicas eram escolhidas de acordo com o grau de lealdade que o funcionário tinha com a corrente política que o indicou. Assim, a ordem no período das eleições era garantida pela atuação dos delegados de polícia, que também eram nomeados por esta mesma facção. E às vezes manter essa ordem significava manter longe das urnas os desordeiros, quase sempre votantes da oposição. E como funcionava a Assembleia Legislativa Provincial nesse momento? A legislatura era de 2 anos e as reuniões ocorriam durante 2 meses seguidos apenas. Imaginem o que era sair do Triângulo Mineiro ou do norte de Minas para chegar em Ouro Preto e participar de uma reunião em que você não era remunerado, pois não existia uma remuneração do parlamentar como conhecemos hoje. Todos eram proprietários, lembram? Partia-se do pressuposto da liberdade e autonomia financeira. Portanto, havia apenas uma ajuda de custo para seu estado em Ouro Preto. Nada mais do que isso. Veja outras curiosidades da legislatura. O horário de funcionamento do expediente parlamentar era de 11 às 15 horas. Não era obrigatório dar publicidade aos atos legislativos, pois estávamos numa monarquia e, ao contrário da República, não existia obrigatoriedade de dar publicidade aos atos. Às vezes, no entanto, o pesquisador encontra documentos parlamentares de plenários publicados na imprensa local, menos como uma obrigatoriedade e mais como uma deferência que o presidente da Assembleia fazia ao dono do jornal. Os discursos eram sempre de improviso, pois era proibida a leitura de discurso escrito. E só existiam 2 ou 3 funcionários na casa. O taquígrafo, o chefe de segurança, que era também o porteiro, que cuidava de todos os livros, e o secretário, que se encarregava das atas. 3 funcionários apenas. Já estava de bom tamanho, não precisando mais do que isso. Apesar de poucos funcionários, era um espaço muito privilegiado, muito enobrecido. Vem daí o nobre deputado, as vossas excelências. Essas deferências todas tinham um sentido naquela sociedade aristocrática, em que as relações eram permeadas não só pelo dinheiro, mas pela honra, dignidade e nobreza. Algumas se mantêm até hoje. E para encerrar a teleaula de hoje, uma última curiosidade. O candidato nessa época imperial poderia disputar e ocupar, ao mesmo tempo, o cargo de deputado na província e na Assembleia Geral no Rio de Janeiro. Além destes aspectos políticos da monarquia, há um fundo econômico que seria até estampado na bandeira imperial. Uma plantinha mágica que mudou a história do país. O café. Foi mesmo, mas esse já é um assunto para a próxima teleaula. E você não pode perder. Na teleaula de hoje, você conheceu mais sobre o período dos Saquaremas, durante a monarquia no Brasil. O início da luta entre liberais e conservadores. A importância de Santa Luzia, cidade mineira, que mesmo derrotados, foi cenário da resistência dos liberais à centralização do poder no Rio de Janeiro. E ainda, algumas peculiaridades do pleito eleitoral e da legislatura na época, que perduram até os dias atuais. Nos encontramos na próxima teleaula. Até lá!